Estamos começando mais um programa da série Alternativas, aqui no canal Arte Agora, e hoje eu, o jornalista português José Couto Nogueira, o ativista português Antônio Cezerdelo, vamos receber o jurista, Vitor Ramalho, que é licenciado em Direito, durante muitos anos exerceu a profissão e hoje ele é o secretário-geral da UCLA, que é a União das Cidades e Capitais de Língua Portuguesa. Eles já estão na nossa antessala digital e nós vamos ter, como sempre, uma conversa maravilhosa, até porque é um tema de muito interesse para todo mundo. Já estão chegando, estão fazendo as conexões de áudio e vídeo, já estão fazendo uma conexão, estão chegando e nós vamos... Bom, primeiro chegando o José Couto Nogueira. Bem-vindo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Nós estamos aguardando o nosso convidado de honra, o Vitor Ramalho, que é o secretário-geral da UCLA, e hoje nós vamos ter, como sempre, José Couto, uma conversa maravilhosa. Me parece, então, que o Antônio Cezerdelo, que está... Vitor Ramalho, boa tarde, tudo bem, Vitor? Como é que você está? Boa tarde, estão-me a ouvir bem? Sim, nós ouvimos você muito bem. Estamos a ouvir bem, sim. Enquanto nós aguardamos o Cezerdelo, eu quero falar de imediato da honra que o canal Arte Agora tem em recebê-lo. O programa Alternativas Brasil-Portugal, que é conduzido por mim e pelo jornalista português José Couto Nogueira, pelo ativista português Antônio Cezerdelo, tem recebido muita gente boa e não será diferente hoje. Quero dizer que a conversa com o secretário-geral da UCLA vai ser de grande valia para os nossos propósitos. Então, nesse sentido, eu quero apresentar a você muito, muito boas-vindas e deixar claro a nossa honra e alegria. O Cezerdelo deve estar fazendo a conexão, ele conta com o apoio de alguns assessores, mas o nosso programa ele vai ter uma dinâmica que nós já temos acertado. Então, na parte inicial, o nosso convidado, o jurista Vitor Ramalho, o secretário-geral da UCLA, vai falar pelo tempo que for necessário para explicar a todos nós o que é a UCLA e como ela funciona, quais são os seus objetivos. E, na sequência, então, nós vamos conversar. Me parece que existem algumas perguntas já engatilhadas e, evidentemente, que o nosso queridíssimo secretário-geral, Vitor Ramalho, vai poder nos esclarecer sobre algumas dúvidas. Enquanto o Cezerdelo não chega, eu proponho, José Couto, que você dê as boas-vindas ao nosso secretário-geral e, na sequência, ele já inicie pela exposição, para nós não perdermos tempo. Vou passar a palavra, com a sua licença, o Vitor Ramalho, para o jornalista José Couto Nogueira, que também vai dar as boas-vindas do programa a você. José Couto. Vitor Ramalho, é um grande prazer em tê-lo aqui no nosso programa e eu realmente devo confessar que julgava que a UCLA era posterior à CPLP e estive a verificar, estive a ver algumas notas e a UCLA é anterior à CPLP, não é? A CPLP é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E a UCLA tem outro, como é que se diz? A UCLA é das cidades de língua portuguesa, não é? Portanto, exatamente. Apesar de dizer que é das capitais, não são só capitais, não é? Não. São cidades que, por alguma razão, se interessam em fazer parte enfim, desta grande comunidade que é... Nós somos 200 e tal milhões, não é? Eu não sei exatamente, mas... É muita gente. Então, eu proponho que o nosso secretário-geral, o Vitor Ramalho, inicie a sua exposição e, naturalmente, quando o Cezerdelo conseguir entrar, vai ser logo, já ganha tempo. Então, eu quero dizer que a regra geral do nosso programa, secretário-geral, é que quem manda aqui é o nosso convidado. Então, quem manda no nosso programa é esse Vitor Ramalho, a quem eu tenho a honra de passar a palavra agora. Muito bem. Olha, antes de mais nada, queria agradecer muito o convite que me foi feito, por todas as razões.
e agradecer naturalmente às alternativas Brasil-Portugal e concretamente ao Alexandre Santos, que é quem dinamiza o programa, mas também ao António Sazedelo e ao José Couto Nogueira, que aqui intervirão também em função das questões que têm a suscitar e da curiosidade que eventualmente a UCLA pode ter. O que é que significa UCLA? O que é esta sigla UCLA? UCCLA. É uma associação municipal internacional. E, de facto, a primeira que, após o retorno à liberdade por parte de Portugal, que teve lugar com a Revolução do 25 de Abril, que amanhã comemora 50 anos de existência, foi a primeira entidade que respondeu ao objetivo do aprofundamento das relações entre os povos de língua portuguesa. É a primeira que surge, incluindo entidades de todos os países de língua oficial portuguesa. Surge em 1985, por iniciativa do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, já então, naturalmente, com a liberdade reconquistada e com os municípios e os representantes dos municípios eleitos em eleições democráticas. Nós fazemos sempre homenagem a esse impulso que levou à criação desta associação, União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, que foi do presidente Cruz Abcacis, que era uma personalidade muito conhecida em Portugal, já falecido, portanto, que meteu ombros a esta iniciativa. Ela é a primeira que surge. Depois há outras que seguem. Nesse mesmo ano de 1965, cria-se a Associação das Universidades de Língua Portuguesa, que inclui vasto conjunto de universidades de todos os países que se exprimem em português, de língua portuguesa, e que neste momento é presidida pela Universidade de Coimbra, que, como sabem, é uma universidade histórica com um peso significativo ao nível dos vários domínios do saber, e que foi das primeiras universidades criadas em todo o mundo. Portanto, quem preside neste momento é Coimbra, essa associação, resultado do facto de ter sido eleita para esse efeito. E é presidida por Coimbra, e quem a representa é o vice-reitor dessa universidade. Aliás, a Associação das Universidades de Língua Portuguesa tem várias universidades de todo o mundo, de língua portuguesa, públicas e privadas, e várias do Brasil. Como é compreensível, a pujança que do domínio universitário o Brasil tem. Só posteriormente, bastante depois, é que surgiu a CPLP. E a CPLP foi precedida também da criação do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, em que teve um papel relevante o ex-embaixador do Brasil em Portugal, que era um homem apaixonado pelos povos e países de língua oficial portuguesa, Aparecido de Oliveira, que foi embaixador também em Portugal, e que reuniu em São Luís do Maranhão vários presidentes da República do ano anterior à criação da CPLP. Nomeadamente, era presidente do Brasil na altura José Sarney, e era presidente em Portugal Mário Soares, que o Brasil tão bem conhece. Postas as questões assim, só para dar um percurso histórico de algumas instituições portuguesas, a UCLA surgiu
como uma associação intermunicipal, volto a repetir, de língua portuguesa, que incluiu apenas as capitais dos países de língua oficial portuguesa. Naturalmente Brasília e as outras demais cidades, mas incluiu também, desde a primeira hora, Macau, a região administrativa especial de Macau. Como sabem, hoje Macau é uma das duas regiões administrativas especiais da República Popular da China, a outra é Hong Kong. E eu refiro isto por uma razão, é que nas relações externas da República Popular da China com os países de língua oficial portuguesa, Macau, a região administrativa especial de Macau, e é bom que os brasileiros saibam isto, é a entidade que se relaciona do ponto de vista das parcerias com as empresas dos países de língua oficial portuguesa. E de tal forma é assim que esta região administrativa especial de Macau foi dotada pelo governo central da China de um fundo com verbas significativas, de uns milhões largos de dólares, para que as empresas dos países de língua oficial portuguesa possam estabelecer parcerias com empresas de Macau, beneficiando um fundo criado para esse efeito, um fundo comercial, que é dirigido por uma pessoa indicada pela República Popular da China, que é secretária desse fundo, e tem um representante no secretariado de cada um dos nossos países. Logicamente, o Brasil também tem. Eu estou a dar esta informação porque, neste aprofundamento das relações entre os países de língua oficial portuguesa, há instrumentos económicos e financeiros, para além de culturais, que importa conhecermos. E importa conhecermos também esta realidade de que, logo na Constituição da UCLA, para além das capitais de língua portuguesa, Macau entrou como entidade fundadora da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, com estas características. Porque, como sabem, quando Macau foi integrada na República Popular da China como região administrativa especial, foi defendido pelos dois países a preservação da língua portuguesa como língua oficial de Macau. Já agora, para terem a noção, exceto na política de defesa ou de relações externas, Macau não tem autonomia, porque essa autonomia, como Macau é uma região da República Popular da China, a política externa e a de defesa é fixada e orientada pela República Popular da China. Os outros domínios há autonomia do governo da região. Esta semana, pela primeira vez depois de ter tomado o posto, o atual chefe executivo da região administrativa especial de Macau, que é nomeado pelo governo chinês, pelo Partido Comunista da China, esteve de visita oficial a Portugal, precedendo outras iniciativas, até porque com a pandemia, a dificuldade de mobilidade, estas relações de proximidade não foram tão acentuadas como anteriormente o eram, porque deixou de haver livre circulação. A UCLA, portanto, foi criada neste quadro. Para além entretanto, foi evoluindo, como tudo na vida, e foram aderindo à UCLA um conjunto significativo de cidades, por razões históricas, por razões económicas, mas fundamentalmente muitas delas por razões históricas. Neste momento são 60 cidades de todos os nossos países que fazem parte da UCLA. Quando digo dos nossos países, dos países de língua oficial portuguesa, a saber, Timor, 2 cidades, e desde logo a capital Dili, Moçambique, várias cidades,
da costa do Índico africana, Angola, várias cidades também, o Brasil, obviamente, várias cidades também, depois São Tomé e Príncipe, outro país portuguesa que se situa, como sabem, no Golfo da Guiné, Cabo Verde, Guiné-Bissau e, obviamente, Portugal. Portanto, várias cidades destes países fazem parte. Mas eu comecei por dizer que Macau também faz parte, porque a República Popular da China entendeu que a plataforma de relacionamento do país, enquanto tal, com o exterior, lusófono, de países de língua oficial portuguesa, devia ser feito através de Macau. E daí o tal fórum económico, se forem à Google, verão rapidamente, tem esta particularidade. Mas não é Macau apenas a cidade que, não sendo de um país de língua oficial portuguesa, faz parte da UCLA. Também faz parte da UCLA Santiago de Compostela, por uma razão simples. A origem da língua que nós falamos, o português, suporta-se no galaico-português, portanto, na origem da Galiza. E como sabem, apesar de nós, de língua portuguesa, entendermos os castelhanos, portanto, os espanhóis, incluindo os originários da Galiza, é mais fácil entendermos o galego e eles a entenderem-nos a nós, porque o galaico-português é a origem comum da nossa língua. Mas não é apenas esta cidade espanhola que faz parte da UCLA. Há uma outra que, por razões compreensíveis, também resolveu aderir há menos tempo à UCLA, que é a cidade de Olivença, dito em português, ou Olivenza em espanhol. Por que é que esta cidade acabou por pertencer à UCLA? Acabou por pertencer à UCLA porque era uma cidade portuguesa e a pretensão de Portugal ter no seu território, incluindo Olivença, foi sempre secularmente defendida. Mas quando o rei Dom João VI vem do Brasil para Portugal, as prioridades que se colocavam à monarquia e ao povo português eram dificilmente compatíveis com a resolução do litígio que existia entre Portugal e a Espanha relativamente a quem é que a cidade pertencia. E, portanto, não foi feita nenhuma solução conflitual bélica, de tal maneira que, com o decurso do tempo, já lá vão mais de 200 anos, a situação acabou por consolidar-se naturalmente em Espanha. E é uma cidade espanhola. Só que, dada a circunstância de haver a monumentalidade patrimonial dos imóveis históricos feitos por portugueses, por Portugal, desde logo o castelo, que foi conservado totalmente, a segunda maior obra manuelina, que é uma igreja que está em Olivença e que é preservada, mas também edifícios portugueses que os espanhóis sempre conservaram. E é interessante que esta cidade tem inclusivamente pavimento em várias zonas da cidade da calçada portuguesa. E à semelhança do que sucede em Macau, as ruas são denominadas em castelhano e em português. Portanto, os nomes das ruas em Olivença têm a denominação em português e em castelhano. O que é o mesmo que sucede, por exemplo, em Macau. É a mesma coisa. Mas em Olivença
Dado que há muitos oliventinos, portanto, os naturais de Olivença, que têm ascendentes portuguesas, descendem de portuguesas, os dois países permitem, em termos do reconhecimento da nacionalidade, nestes casos, que os oliventinos possam ter a dupla nacionalidade, portuguesa e espanhola. E há já alguns milhares que a têm. É por essa razão que a Olivença faz parte também da UCLA, por vontade própria do alcalde, que é assim que se chama, ao prefeito que gera os municípios em Espanha. É interessante que neste momento, desde que eu sou secretário-geral da UCLA, essa relação de proximidade se aprofundou de tal maneira que Olivença, o alcalde, comemora o 10 de junho, que é o Dia de Portugal e das Comunidades Portuguesas. Comemora solenemente. Eu vou lá todos os anos e comemora também uma atividade cultural significativa, forte. Por exemplo, no ano passado, essa comemoração foi feita com a deslocação de um grande escritor e poeta português, Manuel Alegre, e discutiu-se também nela, debateu-se nela, a chegada ao Brasil do Pedro Álvares Cabral. Porquê? Porque o bispo que acompanhou os navios em que ia o Pedro Álvares Cabral e a demais comitiva para o Brasil, e esse bispo, que celebrou, aliás, a primeira missa que vocês, como homens de cultura, conhecem, mas que está sepultado, esse bispo, em Olivença, exatamente nessa igreja manuelina que se chama Igreja da Madalena. É interessante isto. Na altura, ele era bispo de Olivença e de Tânger, e de Ceuta, aliás, não é Tânger, de Ceuta. E, olha, o destino levou a que esteja sepultado nessa igreja. É um facto histórico que, no fundo, tem a ver com o relacionamento entre os nossos países. Este bispo foi o que celebrou a primeira missa do Pedro Álvares Cabral, quando chegou ao Brasil. Nós, portanto, temos neste momento estas cidades, três cidades, portanto, que fazem parte de países de língua oficial portuguesa, mas cuja história é esta. A estrutura da UCLA é totalmente democrática. A saber, todos os órgãos dirigentes são eleitos em Assembleia Geral de 2 em 2 anos por voto secreto, incluindo eu próprio secretário-geral. Nós temos uma comissão executiva constituída por 5 membros, que é presidida rotativamente por várias cidades. Neste momento, quem presida a comissão executiva é Lisboa. Tem como vice-presidentes a Associação das Universidades de Língua Portuguesa, o município de Cascais, o município de Luanda e também o município de Dili, que é a capital de Timor. Depois temos, naturalmente, a Assembleia Geral, que é presidida neste momento por Macau. E temos também o Conselho Fiscal, que é sempre, regra geral, presidido por uma empresa de um dos vários dos nossos países. Por acaso, neste momento, é uma empresa portuguesa pública ligada às águas de Portugal. Depois, os demais, na própria mesa da Assembleia Geral e também no Conselho Fiscal, as cidades vão-se distribuindo pelos vários países. Há sempre essa preocupação de fazer essa rotação. Até há pouco tempo, a cidade de Salvador, até à última eleição,
fazia parte da Comissão Executiva da UCLA, porque há várias cidades brasileiras que fazem parte da UCLA. Desde logo, obviamente, a capital, mas também São Paulo, as grandes cidades, também, obviamente, o Rio de Janeiro, Fortaleza, o Recife, já referi São Salvador e outras. Eu agora, de cor, tenho, digamos, não as tenho todas presentes. Portanto, mas para vos transmitir que estas cidades são de todos os países, a eleição é democrática, os órgãos que fazem parte, para além do secretário-geral, que sou eu, também eleito democraticamente, integram Comissão Executiva, Mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal. Nós temos múltiplas atividades na UCLA, desde logo de natureza cultural. A sede que existe em Lisboa é um edifício apelativo, aberto em termos da relação com o exterior, envidraçado, transparente, e fazem parte desse edifício duas entidades, que são a UCLA, União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, e a Casa da América Latina. Enquanto nós, UCLA, somos cidades, a Casa da América Latina tem como representantes dos países da América Latina, incluindo naturalmente o Brasil, os embaixadores, são quem representa. E, portanto, os espaços comuns desta instituição, que fica perto de Belém, os espaços comuns são geridos por estas duas instituições. Nós fazemos sempre exposições, alternadamente, exposições dos países de língua oficial portuguesa. Na nova sede, que é ali ao pé de Belém, na Avenida da Índia, apropriadamente, um país que já houve territórios de língua portuguesa que existiram na Índia, como sabe, Goa, Damão e Dio, e que é um grande país, amigo também dos povos de língua oficial portuguesa. Dizia eu que nós fazemos exposições por ordem alfabética dos nossos países no que respeita à UCLA. Começámos pelo Brasil, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, e agora está uma grande exposição sobre Moçambique. Há sempre um catálogo evocativo e temos um cuidado muito grande de termos grandes curadores que, conhecendo a cultura pictórica ou escultórica dos vários países, são sempre exposições emblemáticas. Esta que está a ser agora patenteada ao público vai até o dia 28 de maio deste ano. Portanto, isto é uma atividade que nós temos, intercalada sempre com atividades da América Latina. Ainda agora, ontem, terminou um ciclo de iniciativas da Casa da América Latina, portanto, que faz parte do condomínio das nossas instalações, sobre a cultura latino-americana, e em que esteve presente também a senhora Ministra da Cultura do Brasil, mercê da visita do senhor Presidente Lula a Portugal, e juntamente com o Ministro da Cultura Portuguesa, para além de um conjunto de personalidades de referência dos nossos dois países, aproveitando a presença do Presidente Lula em Portugal. Mas não é apenas esta atividade de exposições que nós temos. Todos os anos fazemos um concurso em que se candidatam todos aqueles que nunca publicaram uma obra, e que escrevam em português. Qual é o prémio? É a publicação, através da editora que nos acompanha, da obra que é premiada. Já foram premiados 2 brasileiros. Eu este ano, aliás, singularmente, um paraguaio e um brasileiro. Um paraguaio que vive no Brasil e que escreve em português e que fala, obviamente, português. As obras só podem ser apresentadas com participação se forem
ao nosso sítio, ao site, verão as obras que já foram premiadas, o número de candidatos que se apresentam, de todo o mundo. Não estou a exagerar, porque há homens e mulheres de língua portuguesa espalhados pelos vários cantos do mundo, que não apenas dos países de língua oficial portuguesa, é outra atividade que nós temos também, uma atividade cultural. Fazemos todos os anos encontro de escritores de língua portuguesa, onde levamos escritores de nomeada. As últimas têm sido feitas e a próxima também será feita em Cabo Verde, na cidade da Praia. A próxima terá lugar no dia 19, 20 e 21 de outubro deste ano. E a próxima Assembleia Geral da UCLA vai ter lugar em Fortaleza, Fortaleza, portanto, Brasil, no dia 20 de novembro deste ano. Já está assente. O que significa que os representantes das cidades que fazem parte da UCLA irão, para esse efeito, a Fortaleza. Para além destas atividades de natureza cultural, que citei, exposições, nós fazemos publicações de livros, também, vários. Publicamos sempre os temas que são objeto de debates no encontro de escritores de língua portuguesa. Fazemos espetáculos, porque o anfiteatro da UCLA e da Casa da América Latina permite. Tem um espaço com uma grande sonoridade e uma grande luminosidade que permite que os espetáculos sejam feitos com êxito. Vários brasileiros e brasileiras têm espetáculos na nossa UCLA. Temos todos os anos um mercado de língua portuguesa, onde obviamente há debates sobre literatura. Fazemos em Cascais, porque é vice-presidente da UCLA, todos os anos. O próximo será feito nos dias 25, 26 e 27 deste mês de maio, do próximo mês de maio, coincidindo com o Dia da África, porque o Dia da África é o dia 25 de maio, aquele em que foi criada a Organização da Unidade Africana em Addis Abeba. Fazemos esse mercado que envolve gastronomia, música, literatura, como disse, e artesanato de cada um dos nossos países. É muitíssimo frequentado. Há milhares de pessoas que durante estes dias vão visitar o mercado de língua portuguesa. Eu estou a ouvir mal porque ouço a voz do professor. Que repito, é dias 25, 26 e 27 do próximo mês de maio. É outra atividade que nós temos. Depois, para não estar a ser tão exaustivo, temos candidaturas que apresentamos ao Instituto Camões, que é um Instituto para a Cooperação em Portugal, levando a efeito projetos de vária natureza. Por exemplo, neste momento temos um projeto já há vários anos na ilha de Moçambique, que é Património Mundial da Humanidade, onde fazemos atividades procurando recuperar a toponímia da ilha, a urbanização, o urbanismo da própria ilha, a recolha de plásticos do mar para os transformarmos em bens úteis que possam ser comercializados pela própria população em relação ao turismo, incentivando a divulgação da ilha através dos mecanismos tecnológicos hoje ao nosso dispor, desde logo o site e por aí fora. Isto, um exemplo que esta atividade, este projeto é apoiado pelo Instituto Camões, mas também temos várias candidaturas que são apoiadas pela União Europeia. Estamos a desenvolver agora uma candidatura em Dili, em Timor-Leste, que tem a duração de 3 anos. Já acabamos a primeira fase, no primeiro ano, temos mais 2, em que dinamizamos a divulgação da língua portuguesa, a informação, a capacitação dos municípios, o melhoramento da também em Cabo Verde,
com iniciativas de natureza literária, também na Guiné-Bissau, onde temos projetos na apicultura, por exemplo, para dinamizarmos a formação de apicultores. Estou-vos a dar apenas exemplos daquilo que são candidaturas que apresentamos ao Instituto Camões ou à União Europeia. Portanto, neste momento, se é possível concluir, eu dir-vos-ei o seguinte na minha percepção que tenho do mundo atual. Nós estamos num mundo em gestação para uma nova realidade geoestratégica à escala planetária. Independentemente das nossas opções que temos que respeitar, de cada um dos nossos povos e países, há uma realidade que eu queria sublinhar, que é esta. Nós temos que ter noção da força que temos, e o Brasil muito da força que a língua portuguesa e os povos e países de língua portuguesa têm. A língua é um instrumento económico, porque hoje representa ou a quarta ou a língua mais falada à escala planetária. Não foi por acaso que a China escolheu Macau como a plataforma de cooperação com os países de língua oficial portuguesa. Para além disso, as nossas culturas, e o encontro de culturas é absolutamente impressionante. Eu li há tempos um livro que se chama Os Negros em Portugal, uma presença silenciosa, da autoria de um brasileiro, José Ramos Tinhurão, e a releitura desse livro é absolutamente impressionante sobre as potencialidades que nós temos neste mundo. Neste período, em gestação para uma nova realidade geoestratégica, o que é que significa nós cuidarmos daquilo que é comum? Significa, desde logo, que nós fazemos todos fronteira com o mar. Esquecemos disso, todos os nossos países. Meditem um pouco comigo. O mar significa não apenas uma forma de nos aproximarmos, e foi por ele que nos conhecemos e que trocámos experiências, mas é também um instrumento económico, desde logo ao nível do turismo. Como é possível nós, nenhuma entidade com transatlânticos, não ter concebido um projeto que conduzisse a que um navio de cruzeiro pudesse corresponder à necessidade de nos conhecermos melhor através do turismo e conceber um programa onde, para além de podermos ir ao Brasil, pudéssemos também parar um pouco em Angola, ou em Moçambique, ou em Cabo Verde, ou eventualmente em Timor. Eu não estou a ser exagerado, porque é a realidade que nos une a esse mundo. Criar, ao nível empresarial, uma realidade, por exemplo, nos contentores. 98% do comércio mundial faz por mar. Então não temos aí um espaço enorme para respondermos a este desafio. O Brasil é a segunda maior frota militar da América do Sul. A primeira, suponho que ainda é a Colômbia. Tem 8.000 quilómetros de extensão das suas costas. A África é assolada, como sabem ainda hoje, por assaltos às embarcações, aos navios, quer na zona do Sudão, quer da Somália, naquelas zonas que agora estão muito complicadas, mas também no Golfo da Guiné. A comunidade internacional, se quiser responder à prevenção desta criminalidade e defender as costas da África, jamais poderá deixar de o fazer sem contar connosco, porque contar connosco é contar com o Brasil e com o que ele representa. Mas nós, às vezes, pensamos em pequenino. E com este retorno do Brasil ao mundo, o Brasil está de regresso ao mundo, é muito importante pensarmos nisso. E o Brasil tem aqui uma palavra muito grande e uma importância enorme. Nós, no conjunto, somos uma mola amortecedora contra as hegemonias dos mais poderosos. Temos que nos dar conta disso, porque somos porta de entrada de continentes. Por exemplo, Portugal é, por via marítima,
o país europeu, por via marítima, mais próximo das Américas. Não há nenhum outro país. Havia a Grã-Bretanha, havia o Reino Unido, mas já não faz parte da União Europeia. E, portanto, Portugal é a porta de entrada. Como Angola e Moçambique são a porta de entrada da região da SADC, e a Guiné do Golfo da Guiné, e Timor da Ásia, e Macau, obviamente, da China. Sobre Macau, queria concluir dizendo o seguinte: os chineses perceberam tão bem isso, que para além de criarem o fórum para responder às parcerias empresariais com empresas de língua oficial portuguesa, alargou agora a possibilidade das empresas de Macau atuarem na Grande Baía, na zona da Grande Baía, que são 6 províncias enormes, onde se circula economicamente em liberdade, desde que sejam de Macau, para fazer negócios. Portanto, quer dizer, o que é que estamos à espera nesta recomposição geoestratégica do mundo? O que é que estamos à espera? Queria sublinhar o seguinte, mesmo para terminar, porque isto é como as cerejas, vamos falando, e depois esta relação é tão importante. Eu queria vos dizer o seguinte: o país que no final do século vai ter mais população a falar português não é o Brasil, porque a taxa de natalidade no Brasil, como sabem, é de 2 filhos por mulher. Em Angola é de 5 a 7. E no final do século, o país mais populoso em língua portuguesa é Angola. E mais, Angola, neste momento, tem o português como língua materna. 25% da população praticamente só fala português. E você, quando abre a televisão, a TPA, por exemplo, a angolana, verifica que falam português perfeito. E que nós entendemos todos isso. Será como ir à Patagónia hoje e falar português com quem quer que seja? Isto é o mundo que vem aí. E Moçambique a mesma coisa em termos populacionais. Embora o português esteja muito mais desenvolvido em termos de língua por causa da própria guerra, porque era a língua do entendimento dos soldados quando se guerreavam ou quando iam de região para região. Eu podia estar aqui um dia inteiro a falar neste amor ao que representou a nossa história, a nossa língua, esta pujança do futuro. Mas não queria tornar-me enfadonho e neste quando falamos demais depois perdemos-nos ou os ouvintes perdem-se. Então eu quero duas. Parabenizar você por esse sobrevoo tão amplo e tão esclarecedor que você nos fez a respeito das atividades da UCLA. Parabéns mesmo e muito obrigado. Então eu vou passar a palavra, me parece, primeiro para o José Couto, que está com algumas observações, e, na sequência, para o César Herdeiro, que já tem algumas perguntas engatilhadas. José Couto Nogueira. Quer dizer, eu primeiro queria fazer uma distinção que o António Ramalho não fez por razões que realmente não... Vítor. Desculpe, Vítor Ramalho. Desculpe, Vítor. Nada, não. É o seguinte... a respeito de Macau, há uma coisa que pouca gente sabe, mas que é importante, é que Macau foi negociado entre o governo português na altura e o governo chinês na altura. Portanto, foi um acordo em que os chineses nos cederam aquele território e Macau foi durante muito tempo o nosso centro comercial na Ásia, porque apanhava Timor e o Japão, quando nós ainda íamos ao Japão. Enquanto que Hong Kong foi ocupada à força pelos ingleses. Por essa razão, o Estatuto de Macau foi sempre diferente do Estatuto de Hong Kong. E a nossa saída de Macau foi uma saída muito pacífica, porque, inclusive, nós investimos muito em Macau na altura em que íamos sair, não é? Fizemos um aeroporto e mais uma série de coisas. Portanto, é perfeitamente natural que nós mantenhamos um pé em Macau, digamos assim. Isto era o que eu queria dizer. Agora, o que eu queria perguntar era, pelo que eu entendi,
a UCLA tem uma componente comercial, ou seja, tem uma componente política, que é de junção dos povos de língua portuguesa, mas tem um lado empresarial, não é? Quer dizer, as empresas colaboram com a associação, é isso? Vamos lá ver, mas queria precisar. Relativamente a Macau, é exatamente como diz. A relação do povo português com a República Popular da China e da China com Portugal e com o povo português é natural, normal. Aliás, o acordo que levou a que os chineses concedessem a Portugal Macau é como se fosse um protetorado dado a Portugal. Isso é real, é exatamente assim. Portanto, eles fazem distinção muito grande. A UCLA tem empresas de facto também, mas atenção, são empresas apoiantes. Pagam. Eu queria saber como é que isso funciona. Pois, as empresas... nós vivemos das cotas das entidades associadas. Exato. A sede é propriedade da Câmara Municipal de Lisboa. Quase a totalidade dos trabalhadores são funcionários colocados na sede da UCLA, mas são funcionários da Câmara Municipal de Lisboa, porque foi essa a obrigação que foi assumida à data da criação da UCLA, como contributo da própria cidade de Lisboa. E, portanto, nós não temos meios financeiros exagerados ou não vivemos muito desafogados. Para além das cidades, já há 20 empresas que apoiam desinteressadamente, mas também com cotas relativamente reduzidas, não são cotas exageradas, qualquer empresa poderia fazê-lo. Mas é um estatuto diferente da CPLP, não é? Completamente. Na CPLP são os Estados que contribuem diretamente para a sobrevivência, está a ver? Diretamente. A UCLA não. A UCLA vive de cotas das entidades associadas. Ponto final. A única crítica que eu tenho a fazer é que não se saiba mais sobre a UCLA, porque, na verdade, eu sempre ouvi falar na UCLA e sabia que o meu amigo era o administrador ou diretor, não sei como é que se diz, enfim, o responsável. Secretário-Geral, exatamente, é a palavra-chave sempre. Mas há pouco em Portugal fala-se pouco. A UCLA tem um papel, pelo que acaba de me dizer, que gostei muito de ouvir a sua exposição, que foi muito clara e muito compreensiva. A UCLA tem um papel muito mais importante do que aquilo que eu pensava e que acho que a maioria dos portugueses pensam. Sim, mas sabe uma coisa que ainda bem que faz essa afirmação, que é real. Eu acho que, infelizmente, as nossas sociedades civis dos países de língua oficial portuguesa são débeis, não são... Concordo completamente. Está a ver? Isto por um lado. Por outro lado, para além de serem débeis, nós temos relações com as autarquias, com as prefeituras ou com os presidentes de Câmara, ou com os alcaldes, em caso de Espanha. Mas atenção, em África, só muito mais recentemente é que os países adotaram eleições livres nas autarquias. E ainda nem todos os países africanos de língua portuguesa têm eleições livres. Por exemplo, na Guiné não há ainda eleições livres, nem em Angola. E Moçambique há já, mas foi gradativo, ou seja, nem todos os municípios ao mesmo tempo tiveram a possibilidade de fazer processos eleitorais. Foi parcelarmente, primeiro 10%, depois outros, etc. A própria legislação. E isso também limitou naturalmente, digamos, a autonomia dos próprios municípios. Essa é a razão. Bom, agora a pergunta do Cesardelo está ali na... Aqui a pergunta de Cesardelo começa por uma afirmação que é encomiástica para
para o doutor que nos esteve a falar. É que eu acho que na próxima remodelação ministerial, para secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, devia ser o senhor a ser convidado. Eu não deixo de responder. Não responda já, que ainda vai ter que levar com outra. Portanto, espera um minuto. A segunda é uma ideia que eu ando vendendo há algum tempo, a propósito da vinda cá do Papa. Não sei se sabe que eu fui vogal na Junta de Freguesia de Arroios e criei lá uma biblioteca internacional que teve imenso sucesso. Iam lá imensos jornalistas de diferentes países, das nossas rádios e televisões. E eu andava vendendo a ideia de que este ano, com a vinda do Papa, devíamos criar uma biblioteca internacional para os jovens de todo o mundo e que fosse sediada em Lisboa e da língua portuguesa. E penso que, ao tentar vender-lhe esta ideia, que é capaz de perceber o alcance disto que eu estou a referir. É que é para os jovens que a gente tem que se dirigir, porque eles é que são o futuro. E é para eles que lhes temos que ministrar os ensinamentos e os conhecimentos da língua portuguesa, da literatura portuguesa e dos países lusófonos ou de língua portuguesa, para justamente fazermos essa marcação territorial que o senhor doutor acabou de falar. Doutor Sedelo, estou totalmente de acordo e vou precisar duas questões. Aqui há tanta necessidade do que o senhor falou, quanto é certo que nós estamos a assistir, na minha avaliação, a um corte de gerações relativamente ao conhecimento da história comum dos nossos povos. Se não mesmo de cada um dos nossos povos em si. O mundo mudou muito, como sabem, como ninguém. E hoje os jovens, o próprio conceito de pátria, se bem que exista, é diluído na compreensão de que neste mundo global eles podem sobreviver e viver onde quer que seja, desde que tenham a sua profissão possibilitada para se deslocarem para onde quer que seja. Essa é uma dificuldade muito grande, muito grande, muito grande. Relativamente ao que me referiu, eu, como presumo que sabe, fui 2 vezes membro do governo. Uma como sendo de direito, fui a primeira vez secretário de Estado do Trabalho em 1983, num período bem difícil em Portugal, com o Mário Soares como primeiro-ministro, e a segunda vez em 1997 até 2000, com o António Guterres como primeiro-ministro. E depois estive 10 anos com o Mário Soares na presidência da República. Isto é real, o que eu lhe vou dizer. Eu escrevi entre os vários livros que escrevi um que se chama A Memória do Futuro, que tem a ver com isto que nós estivemos aqui a falar. Não pertencia nada à UCLA, ainda estava longe de perceber que... E o Soares, no prefácio que me fez, diz-me, eu digo isto porque já não tenho pretensões nenhumas ao que quer que seja, a não ser procurar servir desinteressadamente a causa pública, ou aquela que tem a ver com interesses públicos. O Soares, no primeiro parágrafo, disse: que pena não haver um Ministério da Cooperação em Portugal, porque o Vítor Ramalho é que devia ser Ministro da Cooperação. Só que, é verdade, está escrito, eu estou a dizer isso, está escrito. Não é uma coisa que eu isso vai-lhe responder. Eu nunca percebi, já não tenho idade nem disposição para isso, e portanto por isso é que estou à vontade para falar, mas eu nunca percebi como é que um país como o nosso, de facto, nunca teve um ministro da cooperação. Se carregasse destes problemas que estamos aqui a falar. Por exemplo, o Brasil tem, de alguma maneira, pessoas que... Olha o Celso Amorim, por exemplo, sim, que é um homem profundamente inteirado destas questões e que está agora a apoiar o Lula, não é, nestes domínios. Porque, se calhar... É da minha parte pretenciosismo demais, mas temos que olhar de uma forma mais forte para o que representam os nossos povos no mundo, os nossos países, e criar condições para que esta realidade se traduza em factos concretos que deem saltos em frente. Muito bem. Bom, ora bem, deixa-me só dizer mais uma coisa. A esta proposta que eu fiz, doutor,
não é uma resposta exagerada nem custosa. Basta ter uma sala com algumas estantes com os livros portugueses ou os livros das ex-colónias ou dos países de língua portuguesa, em português ou alguns traduzidos noutra língua. O resto passa-se tudo pela net, pela internet. Estou de acordo, não posso estar mais. Nós temos um acervo documental no Instituto de Investigação Científica de Tropical, que aliás agora, aqui há uns anos, foi disperso, único no mundo. Nós temos, Cerzedelo, nós temos um hospital das doenças tropicais que mais nenhum país tem, o Hospital Egas Muniz e o Instituto de Medicina Tropical. Mas e se nós não cuidarmos disso como devemos cuidar da medida dos nossos olhos, isso esvai-se como tudo na vida. Você tem inteira razão, inteiro não posso estar mais de acordo. Já falei com uma universidade que é a lusófona, e a lusófona também está interessada. Só falta, e eu queria que isto começasse com a vinda do Papa cá, porque era a grande mensagem que podíamos oferecer ao Papa e à humanidade, dos jovens que vêm cá, que era a criação dessa Biblioteca Internacional dos Jovens. Na língua portuguesa. Cerzedelo, nós somos mexicanizados. Nós somos o Machado de Assis. Nós somos o Padre António Vieira, nós somos os grandes pintores, nós somos o Luandino Vieira, que sendo português tem a nacionalidade angolana. Nós somos isso, percebe? E é necessário que a juventude perceba que nós somos isso. Eu estou de acordo. Eu acho que o que falta foi precisamente o que disse há pouco, é a iniciativa. Nós temos uma falta de iniciativa constrangedora. Mas temos que ultrapassar estou de acordo, temos que ultrapassar esta divisão etária. Os jovens hoje, nós não cuidamos de fazer formação, de dar a visão dos nossos países. É verdade. Os jovens hoje em dia são muito desinteressados pelas questões. Não, vamos ser mais otimistas. Os jovens precisam ser mais motivados. E nós estamos motivando os jovens. Nós somos 4 jovens aqui motivados, né? Nós estamos partindo já para a reta final do programa, mas eu não podia deixar primeiro de agradecer bastante a participação do nosso queridíssimo Vitor Ramalho, que deu realmente uma visão global de algo que ainda é pouco conhecido, e tem que ser mais conhecido. Eu tomei a liberdade de passar por o zap do Vitor Ramalho um texto no qual eu defendo a criação de ampliação de uma comunidade lusófona, né? Já está no seu zap, tomei essa liberdade, mas a minha preocupação é uma outra. O princípio da cooperação ele tem que partir de um desejo sincero de cooperação. Eu tenho muito medo de, por exemplo, algumas iniciativas que foram tomadas em outras instâncias, não são nas nossas, graças a Deus, mas que a cooperação, no fundo, ela traz embutido um desejo de hegemonia. Eu fui presidente da União Brasileira de Escritores durante algum tempo e eu tive a chance de levar adiante algumas modificações estatutárias para modernizar a entidade, mas entre as modificações, eu introduzi um item que alterava um dos objetivos da UBE, que dizia antigamente o seguinte, que a UBE ela tinha por objetivo, entre os diversos objetivos, mas um deles era a defesa do português. E eu achei que deveria mudar. Então, falamos nas línguas faladas no Brasil, e aí se incluiu também, além do português, línguas que são faladas pelas comunidades indígenas, essas mesmas que o Bolsonaro tentou exterminar, né? Ou seja, a cooperação ela tem que partir de um princípio baseado na solidariedade. E eu lembro o caríssimo Vitor Ramalho, que aqui no Canal Arte Agora,
nós temos contato com alguns escritores de Angola e Moçambique. Eu me refiro basicamente a 3 deles. Um deles é o Jonas Muchanga, o outro é o Tichosse Antônio, mas tem um terceiro, e aí é o perigo, é que o nome dele, o nome artístico dele é Hyperdep. E eu perguntei, o nome dele é um nome que mistura português com uma língua local, lá de Moçambique, e eu perguntei por que Hyperdep. E ele me deu uma resposta que eu fiquei assustado. Exatamente porque na comunidade que ele atua, que é uma comunidade jovem de idade, mas talvez não tão jovem de cabeça como nós 4, o inglês facilita mais aquelas danças, aqueles trejeitos, aquelas coisas, e aí fica mais do que evidente a importância de nós, a partir do português, deixarmos claro que nós não representamos nenhuma ameaça às línguas nativas e que nós queremos simplesmente ampliar a possibilidade dos nativos ter uma inserção mundial. E na perspectiva que o Vitor Ramalho colocou, de que nós estamos presentes em todos os continentes, de frente para o mar, com essa possibilidade de integração. E aí eu queria que você comentasse, Vitor, essa questão de nós fazermos com que o português seja um elemento a mais de integração, a mais de cooperação, e não de esmagar eventuais línguas locais. Não, eu estou de acordo, porque, vamos lá ver, cooperar é jogar na entreajuda. A cooperação, por natureza, é jogar na entreajuda. E como é evidente, ao nível da relação entre as várias línguas locais com o português, elas devem ser preservadas, pelo contrário, e integradas. Eu estou de acordo, não posso estar mais de acordo. Não posso estar mais de acordo. Muito bem. Perfeito. Bom, espero que nos ouçam e façam alguma coisa. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um programa. Ao Dr. Ramalho, se posso ou vale a pena eu voltar a falar com ele por telefone sobre o assunto que eu expus. Pois com certeza, Cisdelo, totalmente de acordo. Porque temos uma universidade por trás. E eu achava que a ideia devia ser lançada quando o Papa estivesse cá na grande romagem da juventude. Porque é a juventude que a gente se quer mandar. Claro, é evidente, é o futuro. É o futuro. Por isso é que eu acho que nessa altura e até lá devíamos preparar a estrutura e depois ela iria sendo lançada ao longo do tempo à medida que os ovos fossem sendo postos. Com certeza, com todo o gosto. Ao falar na juventude, não nos exclua. Nós 4 estamos nesse pacote. Bom, mas o Alexandre começou por dizer que estamos aqui 4 jovens, portanto é impossível excluírem. Eu estou com a intenção de comprar um bib e oferecer aos 3. Muito bem. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um programa alternativo em Brasil e Portugal. E dessa vez nós tivemos a satisfação de ouvir a palavra de Vitor Ramalho, que falou sobre a UCLA, que é uma entidade que tem que ser cada vez mais fortalecida, porque ela pode oferecer soluções diplomáticas para muitos dos problemas que ainda afligem o mundo lusófono. Eu fico muito feliz, Vitor, mas muito feliz mesmo de ter tido essa chance de ouvir você, de conversar com você. E vou passar a palavra para o César Delo, para ele poder se despedir, das nossas despedidas. E, mais uma vez, eu insisto que na relação dos jovens, ele não nos exclua, porque nós estamos nessa lista. César Delo. Farei os possíveis por não, porque eu já estou velho, por isso não posso excluir os novos. Eu gostei muito de ouvir o Dr. Ramalho, gostei muitíssimo de ouvir, abriu-me horizontes, abriu-me expectativas e só tenho medo, a pena de já ter esta idade, para não poder percorrer todas as trilhas que ele abriu na conversa que teve. Já fui muitas vezes ao Brasil, aliás, a primeira vez que fui ao Brasil foi há 22 ou 23 anos para ouvir o Lula, e acho que deste intercâmbio internacional se aprende muito. E através dos livros se aprende mais. E hoje cada vez é preciso as pessoas lerem mais e lerem coisas que elas possam compreender, apreender e usar na sua vida, porque hoje há um instinto muito prático de todas as coisas que pomos em jogo.
E pronto, não posso dizer mais. Agradeço mais uma vez ao Dr. Ramalho. Se o senhor doutor António Costa me pedir um conselho, eu vou-lhe dizer, olha, escolha o Ramalho para secretário de Estado dos negócios estrangeiros. Eu, no dia 25, amanhã, vou lá ao Palácio não sei se lá estará ou não. Fui convidado para estar. Amanhã não estou fora de Lisboa porque já tinha um compromisso. É que eu sou do PS já há 40 e... Eu sei. Há 40 e pico anos. Eu sei. José Couto Nogueira. Bom, eu gosto sempre de aprender e o Vítor Ramalho ensinou-me imenso. Fiquei a saber coisas que eu não sabia e que se eu procurasse provavelmente não encontraria. Só lhe posso agradecer não só o que ele tem feito, como também clara e muito obrigado. Vamos ouvir as despedidas de Vítor Ramalho e mais uma vez o canal até agora agradece bastante a sua participação e tenho certeza que aqueles que tiverem a chance de ouvirem vão ficar entusiasmados com a UCLA. Olha, eu só tenho a agradecer o convite que me foi feito, a colaboração dos três e a iniciativa tão meritória que as alternativas de Brasil-Portugal estão a levar a um vasto conjunto de pessoas que se inteiram destas questões tão importantes do mundo da língua portuguesa. E agora com a presença aqui do presidente Lula e com o 25 de Abril que fez o retorno à liberdade de Portugal, em boa hora o presidente Lula veio a Portugal e em boa hora também hoje foi entregue o prémio ao Chico de Holanda, que fez uma intervenção que eu tive a oportunidade de ler, verdadeiramente notável. Muito obrigado por tudo. E viva o Lula! Viva! Bom, isto acabou. Acabou. Muito obrigado por tudo.